Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre os impactos da guerra na Ucrânia no Brasil. E para começar, deixa o like, se inscreve, compartilha com alguém, comenta aí embaixo para me ajudar, né? Enfim, bora pro vídeo. Há umas 2 semanas eu acordei com essa notícia: Canadá bloqueará contas bancárias de envolvidos em protestos anti-vacina. Na década de 90, o brasileiro sofreu com congelamento de poupança. Empresas quebraram, as pessoas passaram fome. Foi uma crise sistêmica causada pelo governo, na verdade pelo desgoverno do Fernando Collor. E o que acontece quando quando as contas bancárias são congeladas? Simplesmente as pessoas não conseguem sacar aquele dinheiro ou depositar algum dinheiro naquela conta. Só que os canadenses, em pleno 2022, estão sofrendo isso na prática. O Canadá é um país conhecido por ser uma das maiores democracias do mundo e um país desenvolvido, mas essa medida autoritária fez com que as pessoas perdessem acesso às suas contas bancárias e, consequentemente, ao seu dinheiro. E tendo esse grande problema em vista, é necessário buscar soluções. Com a invasão russa na Ucrânia, alguns países desenvolveram sanções contra a Rússia, contra a economia russa, de forma que essas sanções esmaguem paulatinamente a economia russa, para que o presidente recue e retire suas tropas do território ucraniano, visto que, com a crise econômica interna, os russos vão se manifestar e cobrar mais responsabilidade do seu presidente. E eu acredito que a principal sanção imposta pelos países que se manifestaram contra a invasão russa na Ucrânia foi a remoção da Rússia do sistema SWIFT de pagamentos. O sistema SWIFT nada mais é do que um sistema que permite que a gente possa fazer transações internacionais entre bancos, explicando a grosso modo, claro. E a população, consequentemente, vai ficando cada vez mais pobre. Porque, primeiro, não tem acesso ao dinheiro. E por que não tem acesso ao dinheiro? Como as sanções proibiram os bancos russos de movimentar dinheiro em outros países, eles tiveram que racionar a quantidade de saque. Isso gerou filas gigantescas nos caixas eletrônicos na Rússia. Com uma quantidade de saque limitado, as pessoas não tinham alternativas a não ser criptomoedas. Essa semana eu assisti uns stories de um brasileiro que mora na Rússia e que precisou usar criptomoedas para comprar alimento. Mas como que ele fez isso? Esse cara tinha uma conta na Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta. Ele tinha Bitcoin na conta da Binance. Então, meus queridos, tranquilo? Eu acho que eu consegui resolver a treta aqui, tá? Usando a Binance e Bitcoin. Acho que deu boa. Tô indo testar, tô indo ver se deu certo, tô indo até o mercado ali. Até 1h da manhã, tô saindo 1h da manhã pra ir testar o cartão pra ver se deu boa mesmo. Daí se der boa, tranquilo, tudo resolvido, né? O brasileiro é diferenciado. O cara conseguiu passar por cima das restrições da ONU. Deu certo, consegui comprar chocolate energético. Nem creio. O cara tava desesperado, mas deu tudo certo. Continuamos tranquilos na Rússia. Ele vendeu uma quantia em Bitcoin, pegou o dinheiro, foi no mercadinho, passou o cartão e tudo certo. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Bom, primeiro que as criptomoedas, elas não são regulamentadas por nenhum governo. Governo nenhum pode tocar na sua criptomoeda, basta você ter uma carteira virtual. E isso graças à blockchain, que é uma rede descentralizada, ou seja, ela não precisa de um banco central ou de bancos para existir. Ela precisa que computadores estejam ligados à rede mundial de computadores, à internet. E esses computadores farão a validação das transações eletrônicas. Eles confirmarão essas transações. Mas afinal, quais os impactos da guerra no Brasil? O que eu falei anteriormente serve de estrutura para eu falar sobre isso agora. A gente precisa entender primeiro a relação comercial entre o Brasil e Rússia e Brasil e Ucrânia. Aqui no site da Exame diz que a Rússia é o país de quem o Brasil mais compra produtos. Foram 5,7 bilhões em importações em 2021, só em 2021. Em contrapartida, foram só 1,6 bilhões de dólares exportados pelo Brasil para os russos. Ou seja, é um grande desequilíbrio na balança comercial brasileira, onde a gente importa muito e exporta pouco. Isso significa que, de alguma forma, somos dependentes da Rússia para algum tipo de produto ou serviço. Na real, é que a Rússia e a Ucrânia produzem muito fertilizante, e o Brasil tem comprado esses produtores porque a gente não produz aqui. É impressionante como a gente valoriza tanto o setor primário e desvaloriza tanto o setor secundário. Mas por que a gente não investe em tecnologia? O Brasil ainda é um país agro e ainda está se industrializando, ainda não é um país completamente industrializado, a gente ainda é muito dependente economicamente de outros países. Mas por que a gente não produz fertilizante suficiente para atender à demanda interna? Eu acho que o principal fator é a exploração do elemento que é utilizado para fazer o fertilizante, que é o fosfato de alguma coisa aí. Esse elemento é encontrado em Minas e principalmente na Amazônia, em uma região do estado do Amazonas. Mas as empresas não têm permissão para explorar essas minas, porque existem leis ambientais que impedem. De qualquer forma, o governo está buscando alternativas para resolver esse problema. Inclusive, essa semana, uma secretária da Agricultura informou que
vai haver uma espécie de capacitação dos produtores rurais no Brasil para desenvolver novas formas de cultivo que dependam menos de fertilizantes. Além disso, o presidente Bolsonaro foi à Rússia recentemente, naquele encontro com o Putin, para justamente resolver esse problema dos fertilizantes, estreitar os laços comerciais, de maneira que uma fábrica russa que estava instalada no estado do Mato Grosso, se eu não me engano, fosse reativada para que aumentasse a produção interna. E assim o país ficaria menos dependente das importações. E agora que eu já falei dos fertilizantes, você já deve ter entendido o que eu quero falar. Se você pensou crise de alimentos, você está correto. Segundo o secretário de Agricultura, a gente tem estoque de fertilizante até outubro. Mas apesar da análise de previsão de demanda, imprevistos acontecem. Então pode ser que esse estoque acabe um mês antes, 2 meses antes, ou simplesmente um mês depois, ou 2 meses depois. Enfim, isso pode ser uma desculpa para aumentarem os preços dos alimentos, já que com a quantidade limitada de fertilizantes, pode-se produzir menos alimentos, tornar mais escassa a produção, e quanto mais escassa a produção, maior o preço desse produto. É a lei da oferta e da demanda. Então, pode ser que o valor da cesta básica aumente, principalmente para grãos. Como a Rússia também é uma grande produtora de petróleo e gás, e essa guerra, economicamente, claro, está envolvendo diversos outros países que também são produtores de petróleo, essa commodity vai ter seu preço aumentado. Ontem, o preço do barril de petróleo chegou a bater $120. E vocês sabem o que acontece quando o petróleo aumenta. A gente sofre com a alta da gasolina também. Porque a Petrobras tem uma política de preços que negocia o petróleo ou a gasolina em dólar, e a gente paga em dólar. De qualquer forma, apesar dessa alta, a gente também ainda tem uma carga tributária gigantesca, tanto federal quanto estadual, sobre os combustíveis. Isso impacta diretamente no frete dos alimentos, dos produtos e de forma geral. Enfim, toda a cadeia de suprimentos acaba sendo afetada. Quem aposta que a gasolina vai bater 10 conto esse ano, escreve aí embaixo. Com a queda de valor do nosso dinheiro, a gente precisa buscar alternativas, e uma dessas alternativas são as criptomoedas. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é um alerta e um incentivo para você estudar um pouco mais, entender como funciona o mercado das criptos e ver se é viável para você entrar nesse mercado. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, mas entenda que o seu dinheiro não é seu. E eu vou mostrar mais um exemplo disso. Ex-bilionário, banqueiro russo perde mais de 25 bilhões em meio à guerra. Fortuna de Oleg Tinkov caiu mais de 5 bilhões de dólares em menos de um mês. E hoje ele perdeu seu status de bilionário. Isso foi dia 1º de março desse ano. Isso tudo por causa das sanções econômicas dos países do Ocidente contra a Rússia, por conta da invasão e da guerra na Ucrânia. Aqui diz que o banco digital Tinkoff foi uma das histórias de sucesso da tecnologia russa. Mas a invasão da Ucrânia e as sanções subsequentes provocaram uma queda de 90% no preço de suas ações, apagando bilhões da fortuna do seu fundador, Oleg Tinkov. 90% de valor de mercado. Cara, imagina que a tua empresa vale R$100. E aí, por conta das sanções, a tua empresa passa a valer R$10. Trazendo para essa escala menor, não parece tão impactante. Mas agora imagina que a tua empresa vale 1 bilhão e de uma hora para outra ela passa a valer 100 milhões. Diz aqui também que, embora a Bolsa de Valores de Moscou tenha sido fechada, o Tinkoff Bank e outras empresas russas com listagem dupla em Londres viram os preços de suas ações caírem vertiginosamente. As ações da Lukoil, maior produtora independente de petróleo da Rússia, como eu falei anteriormente, fundada pelo bilionário Vagit Aleperov, também caíram quase 93%. Isso já está refletindo no preço do barril de petróleo, na alta das commodities, então a gente vai sofrer uma crise global, eu não sei se vai ser tão grave assim, mas que vai atingir o Brasil. A gente já está passando por uma crise, o governo está tentando controlar, elevando a taxa Selic, buscando investimentos na nossa moeda para fortalecer, mas de qualquer forma, a gente tem uma crise global por conta dessa guerra e a gente não sabe o que vai acontecer exatamente. Mas, enfim, o que eu recomendo é, estudem a possibilidade de vocês entrarem no mercado de criptomoedas, não de ficar fazendo trade, claro, mas sim comprar e esperar valorizar, segurar a moeda, ter reservas de valor em criptomoeda. Além disso, o Bitcoin é uma moeda muito segura, é uma moeda muito forte que está no mercado. Recentemente ela ficou no top 10 de moedas mais importantes do mundo e é melhor manter reservas de valor em criptomoedas do que em real. Ou você também pode optar por manter reservas de valor em dólar, ou em euro, ou em franco suíço, qualquer moeda forte. Pode ser ouro também. De qualquer forma, estudem,
avaliem o cenário global, avaliem as políticas adotadas pelos países e entendam qual o melhor tipo de investimento para o perfil de vocês. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você assistiu até o final, comenta aí embaixo, eu assisti, pra eu saber que assistiu de verdade, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com alguém, tamo junto, é nóis, valeu, falou!